Passamos fome porque, graças a Deus, inventaram cuscuz, mas passamos muita dificuldade, muitas necessidades, com criança recém-nascida dentro de casa, corte de água, corte de luz, a situação bem precária na casa que nós vivíamos, mas eu tinha um sonho, eu tinha um projeto, eu tinha um ideal que nasceu no meu coração, e que Deus colocou isso no meu coração. Por que eu estou contando essa história? Porque existem potestades demoníacas que trabalham para destruir a visão empreendedora. Você que é um empreendedor, escute isso, embora você não conheça a Deus, embora você não vá à igreja, embora você não acredite em Deus, mas existe potestades do mal que trabalham para que a sua empresa não dê certo. Porque se o seu negócio não der certo, essa localidade não vai dar certo. E as pessoas que viverem aqui, elas continuarão escravas de legiões de demônios que são inseridas nessa localidade com o propósito de roubar, matar e destruir. E por que eu estou falando isso? Porque eu tive um insight em Marcos, capítulo de número 5, quando Jesus ele tem um encontro com o endemoniado gadareno. Eu queria compartilhar essa ideia com você. Esse encontro, Jesus não marcou esse encontro. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para Gadara. Irmã Wélida, você é uma bênção e você faz falta, viu? Você faz falta. Deus abençoe a irmã Wélida, está conosco. Irmã Wélida compartilhou da nossa vida lá no Dom Bosco. Eu estou falando da travessia, quando a gente veio aqui para o Jardim Gá. E aí, quando eu olho para esse texto, eu lendo esse texto, Deus ele me trouxe uma revelação muito extraordinária que eu quero compartilhar com todos vocês. A gente vê aqui alguns fatos que Jesus ele deixou qualificado para que nós tivéssemos um entendimento de como funciona o mundo espiritual nas regiões celestiais, acerca do empreendedorismo, acerca do trabalho secular, acerca da libertação familiar. Escute isso. Primeiro fato que nós vemos aqui é que Jesus ele teve uma intenção de ir até Gadara, mas ele não marcou encontro nenhum com o demônio. E o que é interessante é que quando Jesus ele estava no mar e ele se aproximou da beira-mar, a Bíblia diz que o demônio que estava naquele homem viu a Jesus de longe. E eu disse aqui que em toda localidade existe um demônio que foi inserido para destruir o comércio, destruir a família, destruir pessoas. E esse demônio estava lá com esse projeto de matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que quando chegou um homem que carregava a luz, quando chegou um homem que carregava a verdade, que liberta naquele lugar, a Bíblia diz que o demônio viu ele de longe. E o que é interessante é que o demônio não apenas viu Jesus, o demônio viu a Jesus e ele foi correndo ao seu encontro. Quando o demônio chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que onde há a luz, as trevas são dissipadas. A Bíblia diz que imediatamente aquele demônio caiu por terra. E Jesus continuou quieto, calado e na sua. E o demônio disse: aqui viestes. Vieste nos perturbar antes do tempo? O que o demônio estava dizendo ali? Primeira coisa, teologia clara, é o texto claro. Existe um tempo em que Deus determinou para principados e potestades, onde o diabo será amarrado, os demônios serão amarrados, presos e perderão todo o seu poder. Mas quando Jesus chegou ali, aquele demônio entendeu que a hora dele tinha acabado, porque a arte de domínio de um valente é quando chega um mais valente do que ele. E Jesus falou isso para os seus discípulos. Ele diz: como vocês podem destruir um valente? Primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar e amarrar o valente para dominar uma cidade. Se você não amarra o valente que domina aquela cidade, você nunca terá aquela cidade, você nunca terá legalidade naquela cidade. Está conosco a nossa pastora Leda. Deus abençoe, pastora Leda Ferreira. Aí olha como é interessante. Jesus, ele não interrogou aquele demônio, mas o demônio disse: tu viestes aqui nos perturbar antes do tempo, deixando claro que existe um tempo para a destruição do demônio. Jesus olhou para aquele demônio
e disse: quem é você? E ele disse: eu sou uma legião. E Jesus ali ele já começa a criar um processo para que aquele homem fosse liberto. Mas olha o que é interessante, antes de Jesus pronunciar a libertação daquele homem, o endemoniado gadareno, aconteceu um fato que me deixou um pouquinho intrigado. Jesus ia expulsar aquele demônio para uma outra localidade, talvez até mesmo para um momento de prisão, porque foi isso que o demônio entendeu. E quando o demônio entendeu que ele seria expulso daquele homem, o demônio faz um pedido a Jesus. Escute isso. O demônio disse: não permita que a gente saia dessa cidade, não nos tire dessa cidade. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre principados e potestades. Principados e potestades são demônios. O reino do demônio ele é organizado e existe um principado e uma potestade para cada localidade. Existe um demônio para trabalhar em cada área da família. Existe um demônio para trabalhar em cada área sentimental de uma pessoa. Então o reino do demônio ele é muito organizado. E aqueles demônios tinham sido colocados naquela cidade para destruir o comércio daquela cidade. Escute isso, porque destruindo o comércio, as famílias entrariam em dificuldade. Destruindo o comércio, o pai não teria como sustentar a sua casa. E o maior caos no meio de uma família que pode ser instalado é nas finanças. Os casamentos acabam por causa das finanças. É o maior vilão de casamento, é as finanças. Pessoas que não aprendem a se relacionar com o dinheiro, pessoas que não aprendem a ter um bom relacionamento com as finanças, permite que o seu lar seja destruído, às vezes por falta ou por excesso de dinheiro. Aí o que é interessante é que aquele demônio foi inserido ali para destruir, primeiro, as pessoas, as famílias e a sociedade, ou seja, o comércio de Gadara. Aí olha o que acontece, os demônios disseram: já que o Senhor veio e nós somos enviados para destruir essa cidade, você pode até tirar a gente desse homem, mas eu rogo, o demônio dizendo, eu rogo ao Senhor que não permita que a gente saia desta localidade. Jesus entendeu, ouviu e declarou algo naqueles demônios. Sabe o que Jesus disse? Saia do homem e vá para a manada de porcos. Sabe o que eu entendo? Quando um demônio ele é vencido dentro de um lar, na minha casa está conosco o pastor Antônio Nacélio, pastor Naná, Deus abençoe. Quando o demônio ele é vencido dentro de uma casa, quando uma pessoa aceita Jesus dentro de uma casa, aquele demônio ele sai daquela casa e ele vai para o comércio, mas ele não sai daquela região, ele continua naquela região. E olha o que acontece aqui, Jesus expulsou o demônio daquele homem e os demônios disseram: não nos tire dessa região. Por quê?